Vou falar agora sobre a função constante. Ela assume essa cara aqui, ó, f de x igual a c, onde x vai ser pertencente aos reais. Aqui tem como seria o gráfico da função constante, onde ela vai cortar aqui o eixo y na altura c, e para qualquer valor de x vai ter o valor de y vai ser igual a c. A imagem, portanto, é o conjunto igual a c. Aqui temos um exemplo da função f de x igual a 3. Aqui está a representação gráfica da função cortando no eixo y 1.3. E aqui é a função menos 1, onde a função corta o eixo y aqui no menos 1. Vou falar de algumas aplicações da função constante na física. Aqui a gente tem um gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo que esteja numa velocidade constante, um MRU, um movimento retilíneo uniforme. Poderia ser por exemplo, um carro que esteja andando em uma linha reta com uma velocidade constante. Daqui estaria o eixo do tempo. A cada intervalo de tempo o carro estaria na mesma velocidade. E aí, desse gráfico aqui a gente pode calcular qual que foi o deslocamento em determinado intervalo de tempo. Calculando a área desse gráfico aqui, do gráfico até o eixo do tempo. A gente vai pegar aqui, ó, entre o intervalo T2 e T1, que vai ser um ΔT, T2 menos T1. E vamos calcular essa área aqui, que é a base vezes a altura. A base é o ΔT, a altura é a velocidade, e vai ser a velocidade vezes a variação do tempo, que é o nosso deslocamento. Outra aplicação é também na parte do trabalho. Um gráfico aqui que eu tenho a força em função da posição. Por exemplo, de um bloco que esteja aqui no eixo X e seja aplicada nele uma força constante que o desloque até uma posição x2, a gente poderia colocar isso no gráfico dessa maneira. Uma força constante foi aplicada no bloco da posição x1 até a posição x2. E para calcular o trabalho aqui, a gente vai calcular a área também desse gráfico, que vai ser a base, que é o x2 menos o x1, nosso ΔX, e multiplica a altura aqui, que é a força. Então a força vezes a variação da posição vai dar essa área, que é o nosso trabalho. Vou falar sobre a função afim. A função afim ela tem esse formato aqui, ó, f de x igual a x mais b, em que a e b pertencem aos reais e a é diferente de zero. Porque se a fosse igual a zero aqui seria a função constante, em que b seria a constante. Aqui está um gráfico de uma função afim. O gráfico da função afim ela vai cortar o eixo y no valor igual a b. E aqui o x vai ser igual a zero. Se o x for zero, a gente tem o valor igual a b. Ela vai ser uma reta com uma inclinação positiva ou pode ser também negativa. Isso vai depender do coeficiente angular dessa reta. O A é chamado como coeficiente angular, o B é o coeficiente linear, que é onde a nossa reta aqui vai passar no eixo y, e o f de x ou o y é a nossa variável dependente e nossa variável dependente de x, e x é a nossa variável independente. Para calcularmos o A, nós calculamos a variação do eixo do y dividido pela variação do eixo do x. A variação do eixo do y, que nesse caso eu peguei um x1 e um x2. No x1 eu vou ter com y1 e no x2 vou ter um y2 correspondente. Então o meu delta y vai ter que ser isso aqui, y2 menos y1, que é esse tamanho aqui. E meu ΔX vai ser x2 menos x1, que é esse tamanho aqui. Então aqui está o nosso coeficiente angular, ΔY por ΔX. E se a gente pegar esse
só essa parte, só esse triângulo, retângulo aqui, nós podemos observar que a tangente de θ, tangente do ângulo aqui, vai ser também igual a ΔY por Δx, que é igual ao nosso coeficiente angular. Então, nosso coeficiente angular é igual a tangente do ângulo θ, que essa reta aqui faz com o eixo x. Também esse mesmo ângulo aqui. Quando o A for positivo, for maior que zero, nós então teremos uma inclinação aqui de uma função crescente, uma função que está crescendo. Podemos observar também que esse θ aqui ele é menor do que 90 graus, então a tangente de um ângulo menor que 90 graus é positiva. E aqui nós temos quando o A é menor que zero, nós teremos uma inclinação negativa. E o ângulo θ será maior que 90 graus, e a tangente então será negativa. Agora eu vou dar dois exemplos aqui da função afim. O primeiro, esse aqui, é que a função f de x é igual a 2x menos 1. Então essa função aqui ela tem o coeficiente linear, o b, igual a menos 1. Então vai cortar aqui no menos 1. E o coeficiente angular igual a 2x. Então ela tem uma inclinação aqui positiva. Se o x for igual a 0, então aqui vamos ter menos 1. Se o x for igual a 1, vamos ter 2, multiplicar 1 vai dar 2, menos 1, eu vou ter 1, no ponto x igual a 1. E aqui nós temos uma outra função aqui, que é f de x igual a menos x mais 1. Então aqui o coeficiente linear é 1, a função vai cortar aqui no eixo y igual a 1. E quando essa função aqui for igual, quando x for igual a 1, menos 1 mais 1 vai ficar igual a 0. Então com esses dois pontos aqui eu já posso traçar essa reta. Uma outra coisa importante para a gente observar aqui é que o nosso coeficiente angular, quando ele for 2, o que isso significa? Que a cada uma unidade que eu varie em x, eu vou variar duas em y. Por exemplo, aqui eu tenho x igual a 0, meu y varia menos 1. Quando meu x foi para 1, meu y está valendo 1. Então teve uma mudança aqui de 2 unidades para cada uma unidade de variação em x. Nesse outro caso aqui, a cada uma variação do eixo x, nós vamos ter uma negativa no eixo y. Aqui eu tinha 0 em x, eu tinha 1 em y, e quando eu tinha 1 em x, fui para 0 em y. Então eu diminuí 1 a cada uma unidade de x. Eu diminui uma unidade em y. Agora vamos ver como que a gente determina a raiz da função, que é onde a função vai cortar o eixo x. E onde a função for cortar o eixo x aqui e aqui, o nosso y vai ter um valor igual a 0, vai ter uma altura aqui igual a 0. Então a gente substitui no lugar do f de x ou do y, o 0, igual a 2x menos 1. Somo os dois lados, então eu tenho que 1 igual a 2x, dividido por 2 os dois lados, então eu tenho que x é igual a meio, que corresponde a esse ponto aqui mesmo, que é onde a função corta o eixo x. Nesse outro caso aqui, eu substituo fx por 0, fica aqui menos x mais 1 igual a 0, somo x dos dois lados e tenho que x é igual a 1, que é a raiz dessa outra função aqui. Agora, para a gente generalizar a raiz de uma função, uma função afim, f de x igual a x mais b, igualamos aqui a 0, temos ax mais b igual a 0, subtraímos menos b de cada lado, então eu vou ter que menos b igual a x, divido os dois lados por a, então eu tenho que menos b sobre a igual a x, que é a nossa raiz da nossa função afim.